Olá, pessoal! É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês me acompanharem numa prece, para que a gente crie aqui a sintonia com os amigos espirituais que cuidam, dirigem, esse trabalho. Então vamos nos acalmar, elevar o nosso pensamento, para em primeiro lugar agradecer a Jesus, esses momentos de convívio, esse momento de aprendizado, e pedir a Ele que nos proteja, que nos intua, e que as reflexões que nós vamos fazer, elas possam ser assimiladas por nós, de maneira que nos ajude nos momentos de dificuldades a nos fortalecermos na fé, na esperança. Jesus fique conosco e nos proteja hoje e sempre. Bem, quando nós falamos dos ensinos de Jesus, é muito importante que nós façamos uma introdução, porque Jesus, conforme nos ensinaram os espíritos que ajudaram na codificação, ele é definido como guia e modelo da humanidade. Não é só dos espíritas. Jesus é guia porque mostra o melhor caminho para a gente chegar a essa evolução moral, intelectual que nós, como espíritos imortais, buscamos. E ele é modelo, é modelo porque ele é um exemplo que a gente tem para seguir. E Jesus, quando ele estava aqui, vivendo entre nós, ele se utilizava de muitos métodos para nos ensinar. Jesus, muitas vezes, ele falava para pessoas simples. Então, para ele poder se fazer compreendido, ele se utilizava das coisas do dia a dia daquelas pessoas. Mas os ensinos que Jesus falava, que Jesus trazia, eles eram transcendentais. Jesus, ele falava ao espírito imortal, embora ele utilizasse ali das coisas materiais. Mas ele não estava ensinando coisas materiais. Jesus, ele estava falando, mostrando como nós devemos fazer para vivermos melhor dentro das leis divinas, dentro das leis de Deus. Por quê? Porque viver dentro dessas leis garante para nós uma vida feliz, tanto aqui no plano material como no plano espiritual. Então, Allan Kardec, para nos estimular a agirmos dentro dessas leis, ele vai trazer esse ensinamento, com esse título, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E para isso, ele vai escolher uma história que consta no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, dos versículos 1 a 14. Essa história, ela fala de uma festa de casamento, uma festa que um rei preparou para comemorar o casamento do seu filho. Essa história, ela é chamada de parábola do festim de bodas. Então, é uma parábola, uma história que se encerra por um preceito moral, por uma forma de conduta, que fala de uma festa de casamento e foi contada por Jesus. Nessa parábola, Jesus começa dizendo que o reino dos céus, ele se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, ele enviou os seus servos para chamar os convidados. E esses convidados, eles se recusaram a ir para essa festa. Então, o que o rei fez? Ele chamou outros servos e deu ordem a esses servos para dizer aos convidados o seguinte: olha, eu preparei um jantar
Eu mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Então, venham para a festa. Só que esses convidados, eles não se incomodaram com isso. Eles nem fizeram conta. Eles se foram, uns para trabalhar no campo, outros para tratar dos seus negócios, e outros tiveram uma postura bastante cruel, porque eles maltrataram, eles agrediram aqueles servos. E outros desses convidados mataram aqueles servos. E esse procedimento chegou até o rei. E o rei se tomou de cólera, de ira, enviou os seus exércitos onde estavam esses convidados e os exterminou. Então, esse rei chamou outros servos e disse para eles assim: olha, a festa está preparada. Mas os que foram ali chamados não eram dignos dessa festa. Então, vocês vão em todas as partes, chamem para a festa todos os que vocês encontrarem. E os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que eles iam encontrando, tanto bons como maus. E aí, aquela sala das bodas, ela se encheu de pessoas que se colocaram ali à mesa, né, para fazer aquela refeição. E num determinado momento, o rei, ele entrou ali na sala para ver os que estavam à mesa e começou a olhar ali todos os convidados que estavam todos prontos para participar da festa. Mas entre aqueles convidados havia um homem que não vestia a túnica nupcial. E esse rei disse para ele: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? E o homem guardou silêncio, não respondeu nada. Então o rei, ele chamou os seus servos novamente e pediu para que aquele homem fossem atados as suas mãos, os seus pés, e ele fosse colocado, né, para fora daquele lugar. E por fim, Jesus conclui essa história dizendo assim: olha, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é com essa história que Allan Kardec começa a trazer um esclarecimento à luz da doutrina espírita, do que essas palavras de Jesus querem dizer. Então ele começa dizendo assim, olha aqui, aquelas pessoas que são incrédulas a respeito da vida universal, da vida espiritual, da existência do espírito, essas pessoas até sorriem dessa parábola singela. Por quê? Porque eles não compreendem ali a dificuldade de se ir e assistir a uma festa. Eles não compreendem o motivo daqueles convidados resistirem a ir a essa festa a ponto de maltratarem os enviados do dono da casa. Então Kardec vai dizer que as parábolas, elas são, na verdade, imagens, histórias, mas ainda assim é necessário que elas não ultrapassem o limite do verossímil, quer dizer, daquilo que é verdade, né? Tem que ter ali uma relação. Então, das alegorias utilizadas nessa parábola, é preciso achar ali um sentido oculto. Jesus, como nós dissemos, ele compunha as suas parábolas com os hábitos do dia a dia daquele povo. Ele adaptava as suas parábolas aos costumes, ao caráter daquele povo para quem ele falava. A maioria das parábolas de Jesus, ela tinha por objetivo fazer com que aquelas pessoas muito simples compreendessem o seu ensinamento, compreendesse a ideia que ele trazia da vida espiritual, da realidade espiritual. Então, nessa parábola que nós relatamos, Jesus ele vai se utilizar de situações conhecidas por essas pessoas.
Ele fala de um festim, ele fala de uma festa, ele fala de convidados, ele fala de um rei. Olha, um rei, uma autoridade, né? Uma pessoa importante que estava proporcionando uma festa. E então, esse rei não convidou qualquer pessoa no primeiro momento. Aquelas pessoas, elas tinham que se sentir honradas desse convite, né? Mas eles se recusaram a ir. O convite foi feito em outros momentos, ele foi reforçado, né? E ele fala também de uma túnica, de uma veste apropriada para se ir a uma festa. Olha que interessante, igual nos dias atuais, né? Quando a gente é convidado para uma festa, nós não vamos com a nossa roupa do dia a dia. A gente se cuida, a gente se prepara, né? Para que a pessoa que vai nos receber fique contente de ver o cuidado que nós tivemos, né? Então, Jesus fala isso aqui também. Então, quando Jesus usa essa simbologia, eles entenderam, né, do que Jesus estava falando. Mas o mais importante é a gente entender o que está por trás de toda essa alegoria, né? Então, veja, Jesus ele está comparando o reino dos céus, que é a vida espiritual, onde tudo é alegria. O que Jesus está comparando com o quê? Com um festim, com uma festa, né? Onde as pessoas estão ali comemorando, estão alegres. Ele também fala dos primeiros convidados. Quando ele usa esses primeiros convidados, Jesus ele está fazendo uma alusão ao povo israelita, que foram os primeiros chamados por Deus para ter esse conhecimento das suas leis, das leis divinas, das leis de Deus. Ele fala também dos enviados do rei, aqueles servos que vão a vários momentos reforçar esse convite para que aqueles convidados viessem à festa. Quem são esses servos, esses enviados? Esses servos, eles são, na verdade, os profetas, os missionários, que em vários momentos da história exortaram as pessoas a seguirem o caminho do bem, o caminho da felicidade. Mas as palavras deles, elas não foram escutadas, as suas advertências foram desprezadas, e muitos daqueles profetas da antiguidade, muitos daqueles missionários, eles foram sacrificados, foram mortos como os servos ali da parábola. Ele fala que os convidados que recusaram o convite ali, a pretexto de terem que ir cuidar dos seus campos, dos seus negócios, na verdade, simbolizam as pessoas que estão ali absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas espirituais. Então, Allan Kardec, ali, nesse primeiro momento do capítulo, ele vai dizer que os judeus, aquele povo israelita, naquela época, eles se acreditavam como sendo uma nação privilegiada, uma nação que estava acima dos outros povos que viviam ali. E por que eles pensavam assim? Eles pensavam assim porque lá no Velho Testamento nós vemos que Deus ele faz uma promessa a Abraão, que é o patriarca desse povo, né? Diz que Deus Deus faz uma revelação a Abraão. Abraão viveu há cerca de 2000 anos antes de Cristo vir aqui na Terra. Diz que Deus, nessa revelação, diz para Abraão que ele e a família dele seriam o povo eleito. E para isso, eles deveriam adorar a Deus, seguir os mandamentos. E em troca, Deus daria para eles uma terra fértil, né? A terra prometida, porque eles eram um povo nômade, eles teriam ali uma terra, um local para se estabelecer. E eles se tornariam um povo numeroso, importante.
né? Então veja, então antes de Jesus ele vir aqui à Terra, esse povo, e a gente vê isso nos relatos, esse povo, eles, ao contrário de outros povos idólatras, politeístas, né, que viviam ali adorando vários deuses, eles foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiro por via de Moisés, que viveu há cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Depois, aqueles ensinos, né, da parte moral que Moisés colocou ali naquelas leis, ela foi reforçada por Jesus quando ele esteve aqui conosco. Mas os judeus, eles desprezaram essa lei moral. Eles se apegaram mais à prática de cultos exteriores. Eles foram infiltrando ali, né, naquela religião dele, algumas práticas. E foi então que apareceu Jesus. Jesus chega, né, ele foi enviado para chamar as pessoas à observância da lei, para que Jesus ali, ele chega para apresentar para aquelas pessoas essa visão da vida futura, da continuidade da vida. E esse povo, ele foi o primeiro a ser convidado para esse grande banquete da fé universal. Mas eles repeliram esses ensinamentos de Jesus. Mais que isso, eles crucificaram Jesus, né? Que era ali o Messias, o Cristo. Então, Kardec, ele vai dizer também que não foi o povo todo que assim procedeu, ignorando esses ensinamentos, mas principalmente aqueles grupos religiosos, em especial os fariseus, os saduceus, que sacrificaram a nação por orgulho, por fanatismo e até mesmo por incredulidade. Então são para eles que Jesus está falando. Jesus identifica esses escribas, né, esses fariseus, esses saduceus. Jesus identifica como esses convidados que recusaram a comparecer a esse festim das bodas. Por isso que há um outro convite, ele acaba sendo estendido, né? A palavra, ela ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes, se as acolhesse, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. E a gente, quando olha a história do cristianismo, a gente vê que foi isso que aconteceu, porque o cristianismo, ele nasce no seio daquele povo, mas ele não fica restrito àquele povo, ele se expande. E aí a gente vê o trabalho de Paulo de Tarso, levando os ensinos de Jesus a vários povos, às várias civilizações, a ponto de um ensinamento que foi dado no Oriente chegar aqui até nós, no Ocidente, né? Como esse trabalho foi importante. E um outro ponto que nós temos que ressaltar é que não basta a ninguém ser um convidado, né? Ou seja, não basta a gente se dizer cristão. É preciso que antes de tudo nós estejamos revestidos da túnica nupcial. Isso é preciso que a gente esteja vestido de um coração puro, de um coração que conheça e cumpra essas leis de Deus, essas leis segundo o Espírito. Então, o que isso significa? Que é importante que, conhecendo essas leis de amor trazidas por Jesus aí, a gente utilize isso para já fazer todo o bem que nós podemos, né? Que nós já conseguimos fazer, né? Em benefício nosso,
mas principalmente em benefício do próximo, né? Não fiquemos agindo apenas de forma egoísta. Mas, infelizmente, né, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, poucos são os que guardam, poucos são os que aplicam proveitosamente. Então, poucos se tornam dignos de uma felicidade, tanto nesse plano material como no plano espiritual. Então, é por isso que Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Agora, Kardec, ele também coloca nesse capítulo mais 2 ensinamentos de Jesus muito importantes que reforçam, né, esse assunto. No primeiro, ele lembra aquele ensino de Jesus que diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então ele fala assim, olha, que aqueles que entrarão no reino dos céus são apenas aqueles que fazem a vontade do Pai, de Deus, né? Ele diz assim que muitos, quando retornarem, né, ao plano espiritual, irão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos em teu nome os demônios, nós não fizemos aí muitos milagres em teu nome. E diz que nós ouviremos, né, ali em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quer dizer, fez, mas fez por interesse, não fez com aquele coração puro, com desprendimento, né? E aí tem um outro ensino que Kardec coloca também, porque ele diz assim, olha, que ele pega do Evangelho, né? São palavras de Jesus. Ele diz assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Então, quando caiu a chuva, quando os rios transbordaram, quando os ventos sopraram, a casa, ela estava edificada sobre a rocha. Então, ela não ruiu, ela não caiu. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica, ele é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Então, quando caiu a chuva, quando os rios transbordaram, quando os ventos sopraram, a casa não resistiu, né? Ela vem assim, ela cai, né? Foi a grande ruína, né? Foi uma grande ruína. Isso aí está no evangelista Mateus, lá no capítulo 7, e em Lucas, lá no capítulo 6. Então, Allan Kardec, ele vai nos dizer que todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus falam Senhor, Senhor, né? Sempre está ali chamando Jesus. Mas ele pergunta, né? De que serve a gente chamar pelo mestre, a gente chamar pelo Senhor, se a gente não segue os seus preceitos? Então, Kardec faz uma pergunta. Ele fala assim, olha, será que vão ser seus discípulos todos aqueles que passam os dias em oração, né, e não se mostram nem melhores e nem mais caridosos e nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? E ele responde: não, né? Não. Então, no tempo de Jesus, havia ali grupos religiosos que faziam as orações em praças públicas, que se vestiam de forma a mostrar um certo rigor ali religioso, né? Uma postura correta, e se impor aos homens. Mas aquilo era só forma, era só exterior. Não, eles não se impunham ali a Deus, né? Então, essa colocação aí feita por Jesus e explicado aí por Allan Kardec, eles simbolizam aqueles que adoram a Deus apenas de lábios, mas não de coração, porque eles desmentem com os seus atos o que eles dizem com os lábios.
Por quê? Porque tem postura diferente daquilo que eles oram. Então, eles caluniam o próximo, ou exploram viúvas, ou tinham ali o coração cheio de ódio, ou faziam correr as lágrimas em vez de secá-las. Porque diz ali Allan Kardec, lembrando os ensinos de Jesus, o reino de Deus, quer dizer, você está bem espiritualmente, é para os que são brandos, humildes, caridosos, unem ali conhecimento à prática. Então, olha só, né? Para a gente concluir aqui as nossas reflexões, nós vamos utilizar uma mensagem que Allan Kardec colocou nesse capítulo, lá na parte de instrução dos espíritos. Ele coloca ali uma mensagem do espírito Simeão, que foi recebida no ano de 1863. Essa mensagem foi ditada na cidade de Bordeaux, na França. Ela tem o título Pelas Obras é que se reconhece o cristão. Então, esse espírito aí, em uma parte da mensagem, ele pergunta assim, olha, será que basta a gente trazer o libré, quer dizer, o uniforme ali, né, do Senhor, para sermos considerados um fiel servidor do Mestre, né, externamente? Será que basta a gente cantar, falar que nós somos cristãos para que alguém seja um seguidor do Cristo? Olha que provocação que ele faz para a gente, né? Aí esse Espírito fala para a gente assim, olha, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Ele lembra para a gente que uma árvore boa, ela não pode dar maus frutos. E nem uma árvore má pode dar bons frutos. E aí ele faz um comparativo muito bonito, porque ele compara o cristianismo com uma grande árvore, uma árvore boa, cujos frutos de consolo, de esclarecimento, ajudam tantas pessoas a se desenvolverem moralmente, intelectualmente. Ele fala que os frutos que essa árvore do cristianismo dá são os frutos da vida, são frutos de esperança, frutos de fé. Então, ele fala que o cristianismo, sendo essa grande árvore, ele é uma árvore boa, tem ensinos bons. Só que os jardineiros, que somos todos nós, né, que cuidamos, precisamos cuidar, preservar essa árvore, nem sempre são bons. Então, às vezes, querem moldar essa doutrina às suas ideias, a ideias equivocadas, às suas necessidades. Mas aí ele nos dá um alerta. Ele fala que essa árvore, ela precisa ser forte. Ela tem que ser preservada, cuidada. Por quê? Porque o viajor, que também, né, pode ser representado por todos nós, cansado, sofrido, possa descansar debaixo daqueles galhos, né? Daquela sombra frondosa que o cristianismo, que essa árvore do cristianismo proporciona, né? E aí encontre fruto de esperança e possa restabelecer a força, a coragem. Então ele pede para que a gente abra os nossos ouvidos, os nossos corações e cultive essa árvore da vida que dá frutos de vida eterna. Então que a gente também dê frutos, né? Não fique só no conhecimento. E aí nós podemos lembrar que todos nós somos chamados todos os dias para seguir pelo bom caminho, para fazer o bem. E isso acontece de muitas formas, por intuição, por inspirações, né, que os amigos espirituais nos dão. Então, é importante. Às vezes, a gente recebe essas orientações de amigos, de pessoas que cruzam o nosso caminho e nos aconselham, nos estimulam as boas obras. Então, ou às vezes, vem pelos livros, né, pelas mensagens, por filmes edificantes, com conteúdos edificantes.
Aí a gente pergunta, mas quantos ouvem? Quantos atendem? Quantos agem de acordo com esses ensinamentos? Então é para isso que existe esse ensinamento de Jesus, para nos lembrar que muitos são os chamados, poucos os escolhidos, e que aqueles que estarão melhores no plano espiritual e aqui são os que fazem a vontade do Pai, ou seja, que vivem dentro dessas leis de fraternidade e de amor ensinadas e vivenciadas por Jesus. Então que o Mestre Jesus nos abençoe e que Deus, né, de luz, nos ilumine e que a árvore da vida nos ofereça muitos frutos de fé e de esperança. Né? Essas são as reflexões que nós trazemos, né, para o nosso encontro de hoje. E agora, antes de encerrar, eu queria convidá-los para a nossa vibração, um momento onde nós possamos novamente nos ligar à espiritualidade maior e através, né, de bons pensamentos, de bons sentimentos, ajudarmos aqueles que também precisam. Então nós vamos nos preparar para a vibração dizendo assim: Senhor, ampara o nosso propósito de servir, que em teu nome e com o auxílio dos bons espíritos nós possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Então, Pai, há quem esteja muito infeliz, mas dentro de tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para animar as criaturas. Então, de toda a alma nós te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a suavização de suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Vibremos. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam um conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações levem até eles o alívio para os seus males. E se for permitida, por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Então vibremos por essas pessoas. E quanto a nós, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas faltas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que estão em nossa alma. Nós queremos cumprir os nossos deveres para alcançarmos o aperfeiçoamento espiritual e conseguirmos aí a verdadeira felicidade. Vibremos por todos nós. Graças, Senhor, por todas as suas bênçãos, pelas bênçãos que nos dá. E nós, nesse momento, nos despedimos, pedindo que fique conosco, agora e sempre. Obrigada, Senhor.